tinha mais ou menos em torno de 6 anos de idade, eu gostava de brincar que eu estava num estúdio, numa produtora, e eu jogava os almofados mais ou menos no formato aí de cadeira e mesa, e ficava fazendo alguns traços, alguns rabiscos, né? Mas eu tinha um livro, né? Não sei por que cargas d'água, meu pai tinha um livro bem grosso que ensinava a ilustração profissional para cartoon. Eu comecei a seguir o livro, criança pelo menos conseguia entender, né, ilustrações. E aí eu comecei a fazer ilustrações, e é claro, daquela forma bem tosca, né, aquela forma bem, né, e só que foi melhorando, foi passando alguns meses e tal, em suma, quando eu tinha 7 anos de idade, ou seja, mais ou menos um ano depois, eu já estava desenhando no nível profissional. Inclusive eu estava fazendo ótimas ilustras aí, no primário eu me lembro que enquanto as crianças estavam lá pintando desenhos que eram impressos no mimeógrafo, que seria como se fosse a máquina de Xerox de hoje, né, a copiadora, quer dizer, eu já ilustrava os meus próprios desenhos num nível até às vezes até melhor do que o que a professora passava para eles pintarem, né. O fato é que uma coisa puxou outra tal, e aí quando eu fui ver eu já estava aí focado como artista, né? E hoje vocês têm um computador, você tem mídia digital, você tem, poxa vida, você tem monitores touch, você tem uma série de recursos aí, softwares, frameworks, que praticamente fazem muito do trabalho artístico, mas não de uma coisa muito importante, a criatividade. Então assim, a animação 2D é algo realmente que compensa você trabalhar? Sim, mas não esqueça disso, a criatividade é um fator determinante. Seja para web, que você lance, sei lá, a porca Peppa, né, que está fazendo muito sucesso aí, não importa se é um desenho simples em cartoon, mas que ele consiga atingir o público que você deseja, né, ou se é um desenho mais estilizado, como se fosse, por exemplo, o da Disney, como DuckTales, entre outros, não importa. O fato é que se o seu personagem ele tem estilo, personalidade e consegue, a partir de comunicação, consegue atingir o público-alvo, vale a pena você sim estar investindo na carreira de animador, ilustrador e animador 2D, seja para web, cinema, TV, games, né, que também dá para fazer animação através de engines, parte assim, principalmente relacionada ao roteiro do jogo. Não importa o veículo que você vai estar aí veiculando a sua produção, vale a pena investir, do meu ponto de vista assim. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava no agência de publicidade e propaganda, isso em meados de 2000. Em 50 minutos eu fazia a ilustração e a animação de um bem estilizado, bem resolvido e tudo, fazia 1 minuto de animação em 50 minutos. E eu fazia mais ou menos umas 15 ilustrações, umas 15 animações por dia, né? Era algo bem legal, assim, eu já tinha bastante familiaridade, bastante prática, etc e tal. Sabe quanto que era cobrado do cliente, só para você ter uma ideia? Eram animações específicas para uma campanha publicitária de um cliente grande na época, né? E era cobrado dele mais de 25 mil reais por minuto de animação. Isso na época, estou falando em 2000. Hoje eu acho que seria em torno de 60, 70 mil cobrado por minuto. Então assim, eu não ganhava nem um décimo disso, né? Mas aí eu comecei a abrir o olho, né? Na época no quesito, falei, poxa vida, né? O fato é que compensa sim. Muitos, aí você fala, mas a web, se eu for fazer uma animação para web, enfim, ela vai ser gratuita, etc. Não tem problema, porque às vezes você vai ganhar dinheiro com a franquia, com os produtos veiculados à franquia, porque as pessoas vão ter que pedir o quê? Você registrando tudo bonitinho, as pessoas vão ter que pedir, pagar por licenciamento de produtos em relação à tua animação. Hoje a web, ela consegue ser um espaço democrático, em especial o YouTube, ele possibilita isso, um espaço democrático onde você pode estar veiculando o teu talento, a tua animação e fazendo a coisa realmente acontecer. Isso é muito bom para o artista, tá? Ele não tem que estar lá batendo de porta em porta. O Brasil, infelizmente, ele não tem a cultura de desenvolvimento. Apesar de que aí você fala, olha, na TV paga, tem muita animação brasileira que talvez você não conheça. O Peixonauta, aquelas sereias, tem um das sereias, tudo passa nos canais aí como Discovery Kids, Disney Channel não, Disney é só da Disney mesmo, mas o Discovery Kids tem bastante animação brasileira. Ao todo eu sei que tem as animações da Turma da Mônica, etc e tal. Ao todo eu sei que aí, inclusive algumas animações foram até feitas em Flash, como o Peixonauta e das Sereias, né? Que também é um framework aí, que também é uma ferramenta aí muito, eu indico, tá? Para quem quer fazer animação profissional, o Anime Pro também, o Spine, tem várias ferramentas aí bem profissionais, bem resolvidas, que você vai conseguir fazer animações bem interessantes, né? O fato é que o interessante é primeiro você tá aí aprendendo a pelo menos fazer um RAF, ou seja, o rabisco, o storyboard, né? As tirinhas de ação e evento
no papel, saber fazer um roteiro, saber fazer personagem. Se você tem algum calcanhar de Aquiles aqui e ali, procure então fazer o projeto e desenvolver ele junto com outras pessoas, dominar um framework aí, como o Flash, o Anime Pro, o Spine, etc e tal. E o que mais que eu poderia dizer para vocês? E dominar um editor de sonoplastia, que não é nenhum bicho de cabeça, inclusive até a Camaleão tem curso gratuito de sonoplastia, tá? Vale a pena você estar aí investindo também nessa ideia. E tá aí veiculando, apostando, entendeu? Claro, eu não vou mentir para você, de repente a sua animação não vai fazer pouco sucesso, tá? De repente não é na primeira que você vai acertar, é na segunda, de repente sua animação só vai começar a realmente fazer sucesso a partir de um X tempo, de alguns meses. O fato é que você tem que ter um planejamento, né, de divulgação também, através das redes sociais, veiculação em blogs, portais, etc e tal. Enfim, você também tem que ter aquela coisa, estar na internet não é ser sinônimo de sucesso, muito pelo contrário, pode ser sinônimo de você ser só mais um, já que tem às vezes muita coisa parecida com o que você está fazendo. Então primeiro é ser criativo, saber o público que você quer e saber divulgar o seu projeto, o seu trabalho, tá ok? Então isso vai fazer muita diferença, né? Ter um portfólio, tá? Por exemplo, público, você vai fazer, por exemplo, público infantil, animação no máximo, meu amigo, 3 minutos cada episódio, tá? Mais que isso a criança ela começa a se dispersar. Ah, mas o meu sobrinho assiste 10 vezes o Universidade Monstro S.A. da Disney, ou sei lá, Frozen, entendeu? Então, mas a gente está falando de animações AAA, que são animações de alto nível, onde é gasto centenas de milhões de dólares, fora o exército de profissionais e infraestrutura milionária que é aplicado. A gente está falando aí de uma animação muito mais parruda e estruturada. Animações simplistas, elas tendem no máximo a ter 3 minutos, tá? Algumas chegam a 5, mas não mais que isso, porque a criança começa a se dispersar, ela não consegue ficar muito tempo aí assistindo. Ah, mas a minha filha fica o dia inteiro assistindo vários desenhos daquele mesmo episódio. Sim, eu entendo, mas o que acontece? Cada episódio é um assunto, né? Então é interessante esse time de 1 minuto a 3 ser o suficiente para abordar aquele assunto. Então existem várias técnicas, formas de estratégia, etc e tal, que é interessante você estar pesquisando para desenvolver e estar produzindo. Vale então a pena sim, seja para web ou qualquer outra veiculação, você está fazendo animação. A gente sabe que é claro, você fazer uma animação aí para cinema ou para TV, ninguém vai te dar oportunidade, né? Seja TV aberta ou TV paga, né? De vez em quando tem uns eventos na TV paga que justamente para buscar novos talentos, novos produtos, né? Mas não dá para você ficar esperando tudo também, né? Até porque, principalmente com essa época de crise, né? A gente não sabe como é que vai estar o mercado. O fato é que a web é o atalho mais democrático, sólido e que você realmente pode fazer a diferença, tá ok? Então, dúvida, você entra em contato comigo, Skype, e-mail, Facebook, ou aqui no Camaleão Digital. Dominar um software de ilustração só para finalizar 2D é assim, imprescindível. Eu falei de framework que faz animação e ilustração também, né? Todos que eu falei, o Spine, o Anime Pro e o Flash fazem animação e ilustração. Mas softwares aí, principalmente você que vai trabalhar de repente no estúdio, numa produtora de animação, softwares 2D é imprescindível, como CorelDRAW, Illustrator, tá bom? Quer ver com mais? O Inkscape. Então, pelo menos um desses três para ilustração é importante você dominar, até porque você vai receber muito dos arquivos ilustrados nesses formatos, tá? Camaleão Digital tem curso de ilustração no papel, no computador e animação, além de sonoplastia, inclusive sonoplastia gratuito, então você não pode se queixar de não conhecer por onde começar, tá ok? Entre em contato, Skype, e-mail, Facebook, liga aqui no Camaleão Digital, tá bom? Muito obrigado.